Olá pessoal, eu sou o professor Mauro, bem-vindos a mais uma aula aqui do Vale Concurso. Você que está aí no nosso canal no YouTube, não deixe de acompanhar as dicas que estamos enviando para vocês com o objetivo da sua aprovação. A nossa matéria é História, o tema da aula já está no quadro, tema super importante, Era Vargas. Antes de iniciarmos, tenho que dar alguns recados para vocês. Para você que está com dúvida em História, o Instagram do professor está aqui no cantinho, ó, Prof. Mauro Alves. Qualquer dúvida pode chamar lá, não deixe de nos comunicar as dúvidas de vocês. A hora de ter dúvida é agora. Outra informação importante, ative o sininho que está aqui embaixo, dê o like no vídeo e não deixe de seguir. Nós temos aqui, ó, em cima e embaixo alguns links aí para vocês acompanharem, que nós estamos com um pacote de aulas para vocês, um simuladão, um projeto aqui do Vale Concurso para você gabaritar e ser aprovado neste concurso público. Várias questões aí, nós vamos liberar esse simulado aí com o máximo cuidado para as questões serem o mais próximo da realidade da prova de vocês, para que vocês consigam gabaritar e atingir o seu objetivo. Não só de História, mas de todas as matérias, de todos os professores aqui do Vale Concurso, combinados? Então ativem aí, ó, não deixe de acompanhar para você poder receber. Bom, matéria já está no quadro, Era Vargas, como eu disse, bizu super caidor, super importante. Ó, pessoal, até hoje, todos os editais que eu vi, nós já temos uma certa experiência com concurso público, né? Todos os que eu vi que tinha Era Vargas foi cobrado mais de uma questão, informação importante. Normalmente são 3 ou até mais questões de Era Vargas. Por que disso? Vargas, pessoal, ele é um divisor de águas na história política do Brasil. Alguns vão falar mal, outros vão falar bem, alguns são simpatizantes, outros têm relia, né, ao nome de Vargas. Então, nós vamos ter aí prós e contras dessa Era Vargas, mas o fato é que vai ser um divisor de águas, vai modificar bastante a história brasileira. Inclusive, quando a gente pega a história da República Brasileira, a Era Vargas é um período em que tem esse nome e faz parte dessa divisão aí da história política da República Brasileira, ok? Então, se a gente for contextualizar em que período que isso aconteceu, aqui no quadro eu já coloquei as datas, né? Mas de toda forma, vamos colocar aqui que é uma matéria que data do século XX. Sempre gosto de partir do princípio que tem alguns alunos, às vezes alguém que tem mais dificuldade de história ou que não gosta de história, então a gente pega bem no basicão, passo a passo, até chegar no todo da matéria, né? Então a gente precisa começar a trabalhar de forma mais simples até chegar na mais complexa. Bom, o que antecede esse período da Era Vargas? Deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui no canto, ó. O que nós tínhamos no Brasil? A proclamação da República em 1889, sempre faço essa contextualização, e até 1930 nós tínhamos a chamada República Velha. Essa República Velha, ela tinha algumas características que desagradaram uma boa parcela da sociedade brasileira, fizeram movimentos e manifestações que levaram à Era Vargas. Então, o que antecede a Era Vargas são 41 anos de história de uma política considerada equivocada e que só beneficiava as elites. Então, nós vamos ter, dentro desse período aqui da República Velha, a Constituição de 1891, que excluía direitos da população. Isso aqui já causou uma certa revolta na população lá no início da República Velha. E nós tínhamos também as elites oligárquicas no poder. Então são características que antecedem a Era Vargas. Por que nós dividimos a Era Vargas em 3 tópicos aqui? Vocês observaram? Ó, governo provisório, de 1930 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, e Estado Novo, de 37 a 45. Como que Vargas consegue se perpetuar no poder por tanto tempo? E por que dessa divisão? É o que nós vamos ver nessa dica de hoje. Dica rápida, 30 minutinhos para você aprender mais aí sobre Era Vargas. Mas eu aconselho a vocês a darem uma lida, aprofundar, porque, como eu falei, é um tema super caidor. Bom, esse governo provisório aqui, ele vai entrar em 1930
com um objetivo específico, o de organizar uma nova Constituição para substituir a Constituição de 1891. Então, a principal reivindicação das classes, dos grupos, dos movimentos contrários a essa política oligárquica queria uma nova Constituição para modernizar a política brasileira. Então, Vargas faria um governo provisório para, o principal objetivo, né, para formular... Opa, errei aqui. Para formular uma nova Constituição Federal, para substituir, né, aquela lá de 1891. Ocorre que quando Vargas assume o poder, lá em 1930, só voltando um pouquinho, pessoal, houve a Revolução de 1930, que foi o marco divisor entre a República Velha e a Era Vargas. Não estou falando da Revolução de 30 aqui nessa dica, porque eu já tenho uma outra dica, né, no nosso canal a respeito do outro tema, da Revolução de 30. Né? Então, estamos falando já estamos iniciando na Era Vargas sem falar da Revolução de 30, porque nós já temos uma aula gravada, senão vai ficar gravada não, né? Melhor dizendo, já temos uma aula disponibilizada para vocês aí no canal. Então, não tem por que eu voltar no tema que vai ficar repetitivo. Então, basta vocês saberem que a Revolução de 30, ela vai retirar do poder as elites oligárquicas quando ocorre a eleição de Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, que foi o último candidato paulista desse período da República Velha. Então, o movimento tenentista, os movimentos das elites intelectuais brasileiras, dos comerciantes, essa população aí que não estava sendo tão privilegiada quanto essas elites do café, os barões, os coronéis do café, eles vão se rebelar, vão se revoltar, não vão aceitar a vitória nas urnas, né, que foi muito contestada, de Júlio Prestes, e vão colocar, através de uma coligação política, vão colocar Getúlio Vargas no poder. Outro marco importante da Revolução de 30 e que leva à Era Vargas é a morte de João Pessoa, que era candidato a vice de Getúlio Vargas. Então, quando a gente chega em 1930, Vargas é colocado no poder com o apoio do Exército, o apoio dos militares, principalmente para reformular uma nova Constituição. Uma Constituição que trouxesse amplos poderes para a população, amplos benefícios para a população. Naquela época já se queria uma Constituição nos moldes da de 1988, que nós temos hoje. Mas, quando Vargas entra no poder, ele demora muito para começar a formular essa Constituição. E aí, quando a gente chega no ano de 1932, ocorre em São Paulo, SP aqui, ó, a Revolução, vou abreviar, REV, a Revolução Constitucionalista. Quem vai arquitetar essa Revolução Constitucionalista? Ó, em São Paulo, jornalistas e elites paulistas. Então não foi um movimento organizado pelo povo, vai ser a partir de jornalistas e elites paulistas, que estavam insatisfeitos com o fato de Getúlio Vargas ter tomado o poder, porque quem deveria ter assumido era Júlio Prestes, que era paulista e automaticamente iria beneficiar esses paulistas com suas políticas. Quando Vargas entra, precisamos lembrar que ele era gaúcho, e ele entra através de uma coligação com mineiros e paraibanos. Então, ele assume o poder e demora muito a fazer essa Constituição. Ocorre essa pressão da Revolução Constitucionalista de 1932, e aí, quando chegamos em 1934, é promulgada, né, a partir de 1932, então, começa a ser formulada essa nova Constituição, e em 1934 nós temos, então, o lançamento, a promulgação da Constituição de 1934. E aí nós temos o início de um período chamado governo constitucional, porque até aqui Vargas governou sem ter uma nova Constituição como eles queriam. Então só tinha uma Constituição antiga, de 1891.
Por isso esse período aqui é chamado de governo provisório, deveria ter formulado a Constituição e não conseguiu, no princípio, nos primeiros 2 anos. Aí vem a Revolução Constitucionalista, organizada pelos jornalistas e as elites paulistas, pressionando Vargas, e aí ele inicia os anos de 32, 33, e quando chega em 1934 é promulgada a nova Constituição do Brasil. Essa nova Constituição trazia direitos diferenciados da primeira, da de 1891, como, por exemplo, o mais importante que eu julgo, né? O voto feminino. Se pararmos para pensar, né, pessoal? Vamos abrir um aspas aqui. O voto feminino data de 1934, né? Se a gente pegar aí, ó, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 2024 vai fazer 40 anos do voto feminino, né? Aliás, desculpa, 90 anos, tô igual a Dilma Rousseff. 90 anos do voto feminino vai fazer agora em 2024. Então nós vamos ver que ainda é muito pouco tempo, né? As mulheres entraram na política tardiamente porque os seus direitos eram tolhidos, né? Então percebemos aqui uma das grandes importâncias. Quando eu falei que Vargas era um divisor na política brasileira e é super caidor em concurso público, é por esses motivos. Então, ó, formulou uma nova Constituição, mas formulou porque foi pressionado. Formulou, saiu a nova Constituição. Trouxe o voto feminino. Além do voto feminino, o que mais que essa nova Constituição trouxe? Previa o mandato de 4 anos para presidente, senador, deputado, governador e prefeitos. Então ele traz uma série de inovações com relação ao mandato de 4 anos. Além disso, dentro da Constituição de 34 também, vem trazendo direitos fundamentais para a população em geral. Como, por exemplo, vamos colocar aqui mais um tópico, o voto dos analfabetos. Porque na primeira Constituição, os analfabetos não tinham o direito ao voto. A partir de 1934, tanto as mulheres quanto os analfabetos começam a votar. Precisamos lembrar que data de uma época no Brasil em que os analfabetos eram um número muito maior do que é hoje. Então nós tínhamos um número elevado de analfabetos. Muitas pessoas viviam no meio rural, as escolas eram poucas, o interesse pelo estudo era pequeno porque as pessoas precisavam trabalhar e não tinham tempo para estudar. Desde muito novas já começavam a trabalhar. Então tudo isso refletia. Bom, sobre o Estado Novo. A ideia de Vargas, então, ele deveria ficar no poder nos anos de 1934, 35, 36 e 37, porque a própria Constituição previa o mandato de 4 anos, não é isso? Só que ele já estava, desde a época do governo provisório, 1930, ele fica até 34 para formular essa Constituição, chega em 37, chega em 34, ele, seguindo a Constituição, ele deveria ficar até 37, mas aí em 37 é considerado um golpe sobre o golpe. Se a gente pegar alguns livros aí, vão estar falando dessa forma. Por quê? Quando ele assume aqui, os historiadores consideram que ele assumiu através de um golpe. Porque oficialmente, como eu falei, quem foi eleito foi Júlio Prestes. E aí, quando Vargas toma o poder, ele toma o poder através de um golpe. Eu considero que foi até um golpe necessário. Por quê? Se não fosse dessa forma, talvez essas elites oligárquicas, né, e os seus candidatos à presidência teriam continuado aí, ó, por mais tempo. E quando Vargas entra, querendo ou não, ele vai modernizar o Estado brasileiro. Este período dele, depois nós vamos falar, aqui nós estamos falando da parte política, dos feitos políticos, mas no finalzinho nós vamos falar das modernizações que ele trouxe para o Brasil e o que o torna tão importante para a nossa história. Então, ocorre o golpe sobre o golpe e ele consegue ficar no poder até 1945. Então, ele consegue
ficar no poder até 1945. E como que ele consegue isso? Nós vamos ter uma série de feitos. Esse período aqui é chamado de período ditatorial. Período ditatorial. A censura, ele vai criar a censura na imprensa, intervenção nos estados, intervenção nos estados e políticas, escrevi errado, políticas trabalhistas. Já explico para vocês, pessoal. Escrevi errado aqui novamente. Trabalhistas. Bom, a partir de 1937, então, é que a gente considera a grande mudança do governo Vargas, né? Em 34 já haviam mudanças importantes, né? O fato do voto feminino, mandato de 4 anos. Aqui em 34 ele entra para a história porque os opositores, o Brasil em todo momento da história vai ter isso, né? Quando Dom Pedro I estava governando, já tinha a oposição. Muita gente que era contrário à monarquia. Quando Pedro II governou, a mesma coisa. Derrubaram a monarquia, instauraram a república. Na República Velha, as elites oligárquicas desagradaram muita gente, principalmente a classe dos militares que fazem a Revolução de 30 e colocam Vargas. Durante o governo varguista não é diferente. Então muita gente que era contrário ao seu governo, quando vê esse autoritarismo dele a partir de 37 até 45, aí toma mais raiva ainda e começa a enfrentar mais diretamente e fazer uma oposição mais concreta. Bom, esse golpe sobre o golpe, ele consegue se perpetuar no poder, ficando no poder até 45, ele cria meio que uma ditadura, né? Porque ele vai censurar a imprensa e vai fazer intervenção nos estados. Então, cada estado, ao invés de ter um governador eleito pelo povo, durante o governo Vargas, vai ter um interventor. O interventor, ele era responsável por cuidar daquele estado, mas levar até Vargas a centralização do poder, porque todas as decisões eram tomadas por Vargas. O governo dele fica conhecido, então. Ele vai tomar vários apelidos, alguns pejorativos, outros verdadeiros, e aí vocês vão criar o senso crítico de vocês. Então vamos lá. Ele é chamado de governo totalitário. Ele é taxado de fascista. Ele é considerado, além de totalitário, ele é considerado populista. Ele é considerado ditador. Esses eram alguns dos nomes bonitinhos, eu estou falando bonitinhos porque na prática nós sabemos que é pior, né? Igual, atualmente o cenário político do Brasil está bem conturbado e nós sabemos assim que o meio político ele é muito, como que eu posso dizer, muito acirrado, né? Os ânimos são muito acirrados. E aí no meio político, quando ocorre xingamentos lá dentro do Congresso, ou em redes sociais, ou de aliados com aliados falando de outro candidato, eles não usam nomes muito bonitos não, né? Estou falando aqui dos nomes bonitinhos, totalitário, fascista, populista, ditador, porque são nomes pronunciáveis, né? Mas a gente vê aí nas redes sociais, o Twitter, por exemplo, parece que é uma terra de ninguém, né? Nós vemos aí xingamentos pesados que a gente nem pode pronunciar aqui. Então, imagino que nessa época não era diferente. Eles deveriam xingar ele também de vários nomes aí. Mas, dividindo aqui, então isso aqui era o que a oposição dizia dele. O que os apoiadores de Vargas diziam que ele era um progressista, modernista, empreendedor e líder. Então nós tínhamos os prós e os contras, né? Havia quem amava e havia quem odiava. Alguma semelhança com os dias atuais, pessoal? Só para frisar aí. Mas
o que é que a gente pega de importante aqui que é caidor e concurso? Que é isso que vocês querem saber. Professor, como que isso aqui vai ser cobrado? Pessoal, primeiro, o que vocês não podem nunca esquecer, que Vargas vai governar de 1930 a 45. Ponto. Isso aí vocês não podem esquecer. Segunda coisa, que Vargas entra através de um golpe. Para a história ficou registrado como um golpe de 30. Então, 1930 é considerado como um golpe. Segundo ponto importante. Terceiro, ele entra com a função de promulgar uma nova Constituição. E consegue. A partir do momento que ele consegue, o voto feminino vai ser a política mais acertada de Vargas talvez tenha sido o voto feminino. Nós sabemos que a população é mais ou menos meio a meio homens e mulheres, né? Talvez as mulheres sejam até um pouco mais dependendo da região. Então, sendo maioria, né, o voto delas é extremamente importante. E quem deu esse direito para elas, com certeza, ia ter o apoio delas, a princípio, né? Mandato de 4 anos, isso aqui já era uma coisa prevista, almejada há muito tempo. Direitos fundamentais para a população em geral. Aqui, ó, é que está o grande boom do governo Vargas. Por quê? Ele vai trazer direitos trabalhistas, e até eu coloquei ali, onde que eu coloquei direitos trabalhistas? Foi colocado aqui, ó, políticas trabalhistas. Por que que eu vou falar daquela importância ali? Então aqui ele vai trazer uma série de benefícios para a população que até então ela não tinha. Voto dos analfabetos, a preocupação com leis trabalhistas. Ele vai criar, a partir de 1937, no estado, dentro do Estado Novo, por isso que é chamado Estado Novo, o descanso semanal remunerado, o direito a férias. Essas leis trabalhistas vão trazer as grandes empresas, os trabalhadores, a favor de Vargas. Talvez as grandes empresas nem tanto, mas os trabalhadores a favor de Vargas. Então nós tínhamos aqui, ó, com o voto dos analfabetos, ele ganha a simpatia dos trabalhadores rurais que não tinham acesso à educação e que eram alça de manobra do voto de cabresto da República Velha. Aqui ele ganha votos com o público feminino. Aqui nas reformas trabalhistas ele ganha o público trabalhador do chão das fábricas. Por quê? Contemporaneamente, os anos 30 e 40 são os anos em que inicia a industrialização no Brasil. Esse início da industrialização, coincidindo com o governo Vargas, Vargas vai se alinhar à política norte-americana. Estados Unidos e Brasil vão se tornar parceiros durante este período. O Brasil vai receber investimentos e Vargas vai investir bastante na indústria, que o Brasil até então era um país somente agrário. Então ele vai investir na indústria, infraestrutura. O que é infraestrutura, pessoal? Mais hidrelétricas, mais ferrovias, mais estradas, mais portos, mais aeroportos, para melhorar o escoamento da produção. Os interventores, ele coloca os interventores nos estados, a princípio parece assim, nossa, ele era bem ditador, né, colocar interventores. Só que alguns desses interventores, como por exemplo, Agamenon, Magalhães, lá na Paraíba, foram interventores que tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento dos estados. Então eu estou citando Agamenon porque o estado da Paraíba vai crescer bastante durante a era Vargas. Além disso, aqui no Estado Novo ele vai criar um programa de integração nacional visando diminuir as diferenças entre as regiões brasileiras. Então ele vai acelerar esse programa aí, porque até então só o Sudeste e o Sul eram mais desenvolvidos. Ele vai levar um desenvolvimento maior para o Nordeste, para o Norte. Ele vai tentar criação de hidrelétricas, tudo isso com capital americano. Porém, quando a gente chega em 1939, nós entramos no período da Segunda Guerra Mundial, que coincide com o governo dele. Esse período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se alia aos Estados Unidos e os Estados Unidos lutavam a favor dos aliados contra regimes totalitários da Europa, como o nazismo e o fascismo. Isso aí cria um desgaste para o governo de Vargas. Por quê? Como que o Brasil era aliado dos Estados Unidos, lutando contra regimes totalitários na Europa, sendo que o Brasil tinha um regime totalitário? Ele não conseguiu ficar no poder sem eleições? Ele não conseguiu acabar com o Congresso? Onde que eu coloquei aqui? Ele fechou o Congresso durante... acho que eu não coloquei, né? Então aqui, ó, dentro do Estado Novo, vou puxar aqui para cima, pessoal, porque faltou espaço. Ele fecha o Congresso. Ele governa sozinho, né? Ele concentra o poder todo nas mãos dele, ó. Esse aqui também é um fato importante. Estou marcando em vermelho aqui, ó. Ele consegue esse golpe aqui através do fechamento do Congresso, né? Ele consegue ficar no poder.
sem Congresso para atrapalhar, entre aspas, ele consegue ficar no poder. Então, como que ele era aliado e lutava contra regimes totalitários se ele também era totalitário? Aí a oposição começa, é totalitário, é fascista, por quê? A Constituição brasileira foi de 34, ela foi baseada na Constituição da Polônia, que era fascista, então atribuem a Vargas o título de fascista. Ah, ele é um populista, ele faz políticas trabalhistas para ganhar a população a favor dele, ele é ditador porque ele censura a imprensa. Pessoal, vamos lá. Hora de criar senso crítico para fazer uma boa prova. Tudo isso aqui que a oposição falava, totalitário, fascista, populista, ditador, era verdade? Beleza. De certa forma era verdade sim. Por quê? Totalitário porque concentrou o poder nas mãos dele e fechou o Congresso. Fascista porque copiou a Constituição fascista. Populista porque fazia, emendas populistas, né? Voto feminino, voto dos analfabetos, políticas trabalhistas, era populista. Ditador porque censurava a imprensa, né? Ele consegue a censura, né? Tá aqui, censurava a imprensa, intervenção nos estados. Então ele era realmente um ditador. Agora, não é a opinião do professor Mauro, é despertamento do senso crítico de vocês. Vamos despertar o nosso senso crítico. Foi um ditador? Foi. Com relação a essas políticas das elites oligárquicas, havia como derrubar essas elites com democracia? Não sei. Vou deixar a pergunta no ar para vocês criarem o senso crítico de vocês. Havia como transformar tanta coisa em tão pouco tempo, dependendo do Congresso? Será que o Congresso votaria favorável para todas essas mudanças? Será que o Congresso seria a favor do alinhamento político com os Estados Unidos, que forneceu, injetou dinheiro no Brasil? Aí, durante o Estado Novo também, ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, que vai ser responsável pelo aumento, pelo crescimento da infraestrutura no Brasil. E aí, nós temos os que são a favor de Vargas, falando que ele era progressista, ele trouxe progresso para o Brasil, modernista porque, através da indústria, ele moderniza as frentes de trabalho no Brasil, empreendedor, porque o Brasil vai crescer bastante nesse período, e um líder, ninguém pode questionar que ele era um líder, porque ele conseguiu, até com a intervenção nos estados, ele conseguiu essa liderança. Bom, pontuado aqui prós e contras, dado a vocês o direito de despertar o senso crítico de vocês, me falem lá no Instagram depois o que vocês acham. Vargas foi ruim ou foi bom para o Brasil? O Brasil precisava ou não precisava? Há quem diga que hoje, né, o fechamento do Congresso seria uma boa, né, porque muita gente não concorda com o que os parlamentares votam. Isso aí foi muito debatido quando teve a emenda parlamentar lá da verba partidária, né, a verba que os partidos políticos recebem para fazer campanha. Então, chega à casa dos bilhões com uma população empobrecida e passando dificuldade. Então, será que o Congresso atual ele ajuda, ele atrapalha? Será que nós precisamos aprender a votar? Lógico que precisamos, né? Temos que saber votar melhor. Esse senso aí já começa lá nos anos 30 com a era Vargas. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas o assunto é muito legal, muito gostoso de ser debatido. Então, para vocês terem uma noção de como que isso aqui vai ser cobrado, vai ser perguntado para vocês dos feitos da era Vargas, vai ser pontuado mais aqui, foquem mais nessa parte aqui, tá? Porque os historiadores vão retratar Vargas mais como fascista, totalitário, ditador, do que como coisas positivas, ok? Então a gente tem que criar o nosso senso crítico, mas saber que a história oficial coloca ele mais com uma pauta negativa do que positiva, beleza? Importante vocês lembrarem disso aí para fazer uma boa prova. Infelizmente vou ter que encerrar, nosso tempo está esgotado. Gostaria de falar mais sobre esse assunto, um assunto interessante, mas desejo a todos ótimo estudo aí, não deixe de ativar os links aqui para receber as informações. Foco na aprovação, bom estudo a todos. Forte abraço, fiquem com Deus.